Salmo de número 22. Nos fala assim a palavra do Senhor: Deus meu, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, e confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a minha angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, se derreteu no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte sobre as minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fique distante. Ó força, minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. E tu me respondestes. Louvado seja Deus. Queridos, alguns intérpretes, alguns teólogos vão divergir quanto ao entendimento do que seria esse salmo aqui. Eles todos falam que é um salmo de Davi, mas do que se trata esse salmo, os teólogos divergem. Uns dizem que Davi está falando da vida dele, da própria vida dele. Outros vão dizer que trata-se do povo de Israel clamando a Deus
por uma vitória. Mas a grande maioria dos teólogos concordam, a grande maioria, concordam que este Salmo de Davi é um salmo messiânico que vai apontar aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, quando a gente vai, irmãos, comparar o Salmo de Davi com a vida de Jesus, nós vamos ver, nós podemos concordar com essa maioria de teólogos que dizem que esse salmo fala a respeito de Jesus. Se não vejamos, o primeiro verso vai dizer: Deus meu, por que me abandonastes? E aqui nós vamos ver que é a mesma expressão de Cristo na cruz. O Senhor Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ou lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Estudando um pouco esse versículo, irmãos, nós temos a primeira coisa: esse Deus, no original é El. E esse Deus El é o Deus da força, Deus da força, Deus do poder. Em outras palavras, Davi estava dizendo no Salmo: Deus poderoso, porque o Senhor me desamparou. Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, em aramaico, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus da força, Deus do poder, Deus que pode, Deus que age, Deus que tem toda a força. Porque foi que o Senhor me abandonou? Porque me abandonastes? Queridos, podemos dizer que Jesus estava vivendo o abandono de Deus. Se Jesus disse assim um dia: eu e o Pai somos um. Se Jesus diz: quem vem a mim, vem ao Pai. Se Deus é onipresente, se Jesus é onipresente, como é que Deus abandonou o Filho? Tem um nó aqui teológico para a gente desenrolar. Acontece, queridos, que Jesus aqui estava sobre ele todo o nosso pecado, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo o nosso castigo estava sobre Cristo. E ali a Bíblia diz assim, que o nosso Deus não pode ver o mal. Deus é puro de olhos e não pode ver o mal, nem injustiça ele pode contemplar. Na cruz do Calvário estava lá uma injustiça jurídica, mas a plena justiça de Deus. Jesus na cruz do Calvário estava de posse de todos os nossos pecados, tanto daqueles que a gente já cometeu, como daqueles que a gente ainda vai cometer, porque nós somos pecadores. Por isso, naquela hora, Jesus estava se sentindo abandonado pelo Pai. O Deus de toda força não podia contemplar o seu filho no alto da cruz. E tudo isso, irmãos, que aconteceu foi por amor, foi porque o Senhor me ama, e porque o Senhor te ama,
E aí o Senhor diz assim: por que estás tão longe de me salvar? Veja que nesse momento o Deus onipresente estava muito distante. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe do Senhor disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus estava gritando por socorro. Ali era o homem Jesus, que estava carregando o peso do meu pecado, da minha prepotência, da minha arrogância, da minha vaidade, do meu erro, da minha concupiscência, dos meus desejos que me inclinam para o pecado, o meu e o seu. No verso 2 Jesus disse: meu Deus, eu clamo, mas não me responde. Jesus, Deus, não só não estava presente ali naquele momento, como não respondia. Jeremias 33:3 diz assim: clama-me e responder-te-ei. Mas ao Filho Jesus na cruz, Deus não respondeu. Eu clamo de dia e não me respondes, de noite e não recebo alívio. Jesus estava sofrendo, ele queria sair das angústias de morte que a cruz estava trazendo para o seu corpo. Tu, porém, és santo, és em Israel, és o louvor de Israel. Ele estava dizendo: Senhor, apesar de tu és um Deus que nesse momento está tão distante de mim, e de não responder a minha oração, de não responder o meu clamor, mas eu sei que tu és um Deus santo, tu és o Deus de Israel, isso não muda. Eu sei disso. Em ti os nossos antepassados puseram confiança, confiaram e o Senhor livrou. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e o Senhor não decepcionou. Ele estava dizendo: eu sei, Senhor, que lá atrás o teu povo orou e o Senhor respondeu. O povo orou ao Senhor e o Senhor respondeu. O povo confiou e o Senhor não decepcionou. Mas será que esse Deus da força, seria uma decepção para Cristo? Porque não foi para um dos antepassados, porque eles clamaram e eles ouviram. Mas o que dizer de Jesus, o unigênito de Deus, que estava orando, mas Deus não estava respondendo? Será que Deus agora era o Deus da decepção? É claro que não. Isso estava dentro do pacto, estava dentro de um acordo. Jesus tinha que vir para a cruz, tinha que morrer. Se Deus desse ouvido ao seu único filho, ele tinha que resgatá-lo de lá. E podemos dizer até que o próprio Jesus poderia sair da cruz. Ele poderia ordenar para que milícia de anjos chegasse ali e tirasse ele dali. Ali é a expressão de dor do homem Jesus que está na cruz do Calvário. Aí ele diz assim: mas eu sou um verme. Quero dar uma palavra aqui para você que se acha alguma coisa. Às vezes a gente está pensando, irmãos, que a gente tem, que a gente é alguma coisa. Jesus disse: eu sou um verme, porque ele estava com o pecado. O pecado que o tornou um verme. É isso que o pecado faz com o homem, torna ele um verme, imprestável, não serve para nada, a não ser para ser lançado no fogo de enxofre. Esse era o destino do homem, esse era o meu destino depois que Adão pecou. Era para lá que eu ia,
queimar num fogo de enxofre com todos os meus pecados, com todos os meus defeitos. Mas aprove Jesus, pelo amor que Ele tem a mim e pelo amor que Ele tem a você, se tornar um verme. O Deus de Lázaro se tornou um verme. O Deus da filha de Jairo se tornou um verme. O Jesus que multiplicou pão e peixe se tornou um verme. O Jesus que transformou água em vinho se transformou num verme. Tudo isso porque Ele amou você. Me tornei um verme e não homem. Sou motivo de zombaria e objeto de desprezo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor liberte, que o Senhor livre, já que Ele quer bem. Aí nós vemos, irmãos, quantas pessoas que estavam ao redor da cruz, dizendo: és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. És tu o Cristo? Sai daí. Só que Jesus não podia sair, queridos. Jesus não podia sair, porque Ele tinha que pagar o preço. Morte por morte. O nosso destino, morte. Por isso que nós temos que Jesus teve que pagar com a sua morte, para que a gente tivesse direito à vida, a vida eterna. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E as pessoas ali insultando a Cristo. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que eu nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Jesus está falando como Ele foi gerado e da segurança que Ele teve. Os irmãos lembram que Herodes queria matar as crianças, porque soube que era nascido Jesus, o rei. Como é que Jesus poderia se defender? Sendo um menino de colo, sendo um menino que estava no ventre da mãe, ou depois de alguns dias, quando saiu com a mãe e José, já sendo uma criancinha. Mesmo naquele momento, ele estava dizendo: quando eu era criancinha de colo, Deus estava comigo. Deus estava comigo me protegendo. Queridos, eu queria só fazer um paralelo com você. Deus tinha um plano na tua vida, e já antes que você fosse formado, Ele já estava tendo um plano para você. E quando você nasceu, Ele já começou a te proteger. Desde menino Deus te protege, desde menino Deus te guarda, desde menino Deus te ajuda, desde menino Deus te sustenta, desde menino. Jesus estava reconhecendo isso. Depois Ele diz: não fiquem tão distante de mim. Jesus sabia o que estava passando. Acredite, irmãos, a maior dor do filho não era a dor da morte, mas era a dor de ficar longe de Deus. Porque a morte não tem poder sobre ele, queridos. A morte não tem poder sobre o unigênito Filho de Deus. Não tem. Nós vemos em outra pregação que nós temos aqui, Jesus diz assim: agora começou a imperar o mal. Foi Ele que liberou, Ele que deu autoridade, irmãos. Ele que permitiu ele ser preso, ele ser cuspido, ele apanhar, ele ir para a cruz. A morte não tem poder sobre ele. O Senhor Jesus estava dando uma grande lição de vida, que sem Deus nós não somos nada, que longe de Deus nós somos apenas vermes.
E nós aprendemos isso porque existe um vazio no coração do homem que nós não sabíamos como preencher. E o mundo não sabe como preenche. Por isso que vai para as drogas, por isso que se vicia no álcool, por isso que se vicia em prostituição, com tantas coisas que estão aí fora. Um dia, no nosso caminho do erro, do engano, do abandono, o Senhor chegou e disse: deixa eu fazer morada no seu coração. Esse Jesus, Ele fez esse convite e nós abrimos o coração. E desde então nós sabemos o que é difícil. Difícil é ficar longe de Jesus. Difícil é caminhar longe do Mestre. E Jesus, Ele estava dizendo isso: não tem ninguém que me socorra. Como os touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se meu íntimo. Aqui eu queria só abrir um parênteses, varões. Os varões pregadores da palavra. Olha aqui uma alegoria bíblica, irmãos. Está aqui na Bíblia que os adversários que estavam contra Jesus eram como touro. A Bíblia diz. Então quem eram os touros? Os adversários de Cristo. O Império Romano, a religião daquela época estava contra Jesus, como os touros. E os touros daquela época, irmãos, eram touros selvagens, terríveis. E como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Quem é? O próprio povo, os próprios escribas, fariseus, o governo, como touros pela ferocidade, e como leão, porque o próprio governo estava contra Jesus. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera e derreteu no meu íntimo. Imagina, irmãos, o coração de Cristo com tanta angústia se derretendo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Os irmãos lembram que Jesus disse: tenho sede. Jesus, quando estava lá no alto da cruz, disse: tenho sede. A língua grudada no céu da boca. E o que os soldados fizeram? Pegaram uma cana, colocaram uma esponja, umedeceram em vinagre e entregaram para Jesus. Alguns dizem que o vinagre que Jesus tomou servia para acelerar a morte. E se a gente for olhar de onde veio a esponja que fizeram umedecer e entregar a Cristo, a história vai dizer que a esponja, irmãos, ficava no ralo do banheiro. Pegaram a esponja podre, embeberam ela em vinho, em vinagre, né? Que é o vinho apodrecido, e entregaram para Jesus, mostrando que é tudo o que um coração pecador tem para oferecer para Jesus. Tudo que um coração cheio de pecado tem para oferecer a Cristo. Deixaste-me no pó, à beira da morte, cães me rodeavam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Cruz. Irmãos, Jesus não poderia ser morto apedrejado. Jesus não poderia ser morto decapitado.
ele tinha que ser morto crucificado, porque a cruz era a pior morte. Para o pior homem, era a maior condenação para o homem mais terrível. Jesus foi para lá. Por quê? Porque o homem mais terrível da terra tem chance de se salvar, se ele aceitar Jesus como suficiente salvador da sua vida. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Irmãos, imagina como Jesus estava. Quão magro ele estava, varão de dores, oprimido, desprezado, moído. Podia contar os seus ossos. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Os soldados pegaram as vestes de Cristo, rasgaram em 4 pedaços e lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. Aí ele diz: tu, porém, Senhor, não fique distante de mim. Jesus mais uma vez nos dando uma lição, que nós precisamos ficar muito perto de Deus. Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus. Então não é Deus que se distancia do homem, é o homem pelo seu pecado que se distancia de Deus. E Jesus estava com todo o nosso pecado. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. Os cães aqui, irmãos, não é os cães domesticados, eram os cães selvagens que ficavam procurando comida e quando achava, meu irmão, faziam uma festa. Era o que estavam fazendo, uma festa para o unigênito Filho de Deus. Mas a Bíblia diz assim, no verso que nós lemos na parte final: tu me respondeste. E a resposta de Jesus não veio na hora, veio 3 dias depois. O sepulcro estava fechado, o mestre estava lá dentro. 2 anjos vieram, removeram a pedra. Por quê? Jesus não tinha poder de remover? Claro que tinha. É porque os anjos agora estavam a serviço do Rei da Glória. Morreu como raiz de uma terra seca, mas ressuscitou como unigênito de Deus, como o primogênito de Deus. Agora já não era o Jesus homem, mas era o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que os anjos vieram para servi-lo, removeram a pedra, Cristo sai. E a Bíblia diz que domingo, logo pela manhã, Maria Madalena corre para o sepulcro. E aí a Bíblia diz que ela encontra 2 anjos. E os anjos chegam para ela e dizem: por que buscai entre os mortos aquele que vive para todo sempre? Eis a resposta de Deus: Jesus vive. 40 dias mais, Jesus passa com a igreja. E eu queria ler o final do verso 24 para a gente começar a entrega dos elementos. Final do verso 24
capítulo, verso 24, é o número 24, Salmo 24, verso 7. Jesus é assunto aos céus, os discípulos ficam atônitos, olhando para Jesus subindo, e os dois anjos aparecem dizendo: varões galileus, por que estão com esses olhos fitos para os céus? Não sabeis vós, que esse Jesus que subiu, é o mesmo que vai descer. Que vai descer. A primeira mensagem de que Jesus vai voltar, depois que Jesus sobe, não é de homens, é dos anjos. São os anjos que dizem Maranata. São os anjos que dizem Jesus vai voltar. A Bíblia diz, irmãos, que ele sobe, e quando ele vai chegando nos portais celestiais, Jesus vai chegando com vestes salpicadas de sangue. E aí alguém grita: abram-se os portais, abre os portais antiga, para que entre o Rei da Glória. Abre os portais, para que entre o Rei da Glória. E alguém grita: quem é o Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E a resposta é: o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Quem está subindo e entrando nos portais celestiais é o Deus da minha guerra, é o Deus da sua guerra, é o Deus da guerra da sua família, é o Deus da guerra da sua casa, é o Deus da guerra da salvação. A salvação foi a maior guerra de Cristo, conquistada com suor, com lágrimas e com sangue na cruz do Calvário. A morte de Jesus é a guerra em favor da salvação de todo aquele que crê. Depois há um novo grito: abra-se os portais, abram-se os portais antigos, para que entre o Rei da Glória. E eles dizem lá dentro: mas quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Parece um contrassenso de derrotado aos olhos dos homens na cruz do Calvário, ao Rei da Glória entrando nos portais celestiais. E lá na eternidade, um dia, esse Jesus arrebatou João. Sobe aqui, João. E João subiu. E quando Jesus olhou, olha que diferença. Aquele que era a raiz de uma terra seca, que era desprezado entre os homens, que as pessoas olhavam para ele e começavam a balançar a cabeça e insultá-lo. Lá na glória, ele estava rodeado de anjos e de 24 anciãos, que a todo tempo dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando João olha, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, cabelos brancos como a lã, e sobre o manto que estava em sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ceia é a mensagem da cruz, é lembrar que o Jesus morreu,
mas até que ele venha, é lembrar que esse Jesus que morreu, ele ressuscitou, é Rei dos Reis, e breve ele vai voltar para buscar a todo aquele que crê.